Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E nessa série que eu procuro trazer para a sua reflexão textos da Palavra de Deus que estão alinhados com a agenda dos últimos dias, que estão alinhados com esse tempo que estamos vivendo, né? E que nos oferecem recursos para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Eu quero compartilhar com vocês algo que está ali registrado nos dois últimos versículos da Bíblia, né? Parece que o Senhor, ele sinteticamente, ele nos dá recursos, revelação e entendimento para aquilo que nós precisamos nos últimos dias, nos dois últimos versículos, né, em que ele fecha o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, então onde ele fecha a palavra revelada para cada um de nós, que traz a salvação pela graça em Jesus Cristo, que nos fala lá no primeiro versículo que no princípio Deus criou todas as coisas do céu e a terra. Tudo converge em Jesus Cristo, como o Senhor nos revela, ou revela a Paulo, que nos escreve, nos registra em Efésios, né? Que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E fechamos então este livro, a Bíblia, esta reunião de livros tão preciosos e tão coerentes entre si, complementares entre si, que contém a palavra revelada da parte de Deus para nós, né? Então, os dois últimos versículos da Bíblia, como eu apontei aqui na chamada, são aqueles que estão em Apocalipse 22, versículo 20 e 21, em que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos, né? Então veja que, em primeiro lugar, tem a revelação de Jesus como aquele que dá testemunho. Por que ele é o que dá testemunho? Porque o texto de Apocalipse, revelado a João, no versículo 5 do primeiro capítulo, já nos identifica, né? Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é a testemunha. Jesus é a fiel testemunha. Jesus, ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro que ressuscitou por si mesmo, o único que ressuscitou por si mesmo. Todos nós seremos ressuscitados pelo Senhor, mas Jesus é aquele que toma a sua vida de volta, como ele disse antes de morrer. Então, o que ele diz? Ele nos deixa uma promessa no penúltimo versículo. Ele diz: certamente venho sem demora. Então, o Senhor, ele nos prometeu no fim da Bíblia, no fim do versículo, num dos últimos dois versículos de Apocalipse, que ele vem sem demora. Como nós já vimos, né? Esta promessa está estendida em vários lugares da palavra de Deus acerca dos últimos dias. E o Senhor, então, agora personifica esta promessa. Certamente venho sem demora. E cada vez mais, cada dia mais em que o tempo avança, essa promessa está cada vez mais próxima do seu cumprimento. Jesus vem para reunir os seus, vem para ressuscitar os que morreram nele, vem para nos propor uma reunião com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, enquanto acontecerá o pior tempo na história da humanidade aqui no planeta Terra. Então ele promete a sua vinda para os que são dele e ele convida a todos nós para que sejamos dele. Toda a humanidade está convidada a aceitar o preço pago, a entregar a sua vida ao Senhor de graça por meio da fé, é a salvação, mas o preço alto, caríssimo, foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então todos nós somos chamados a esta entrega, a esta rendição, né? A nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos a salvação que ele nos oferece, comprada na cruz, de graça para nós, mas um alto preço, incompreensível preço, pago por ele naquele dia. E ele diz, ok, então, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz João acerca de Jesus, certamente venho sem demora. E qual deve ser a nossa resposta, então, a esta promessa? É a sequência do versículo, né? É a sequência do verso 20. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não consigo compreender irmãos em Cristo, ou aqueles que se dizem irmãos em Cristo, que diante desta promessa falam, não, Senhor, espera um pouco, deixa eu viver a vida um pouco, eu quero viver um pouco mais, eu quero experimentar algumas outras coisas, eu quero curtir o planeta Terra, eu quero curtir a vida doidado, eu quero fazer coisas que estão nos meus sonhos. Não faz sentido.
A promessa da vinda do Senhor nos aponta para finalmente, né, termos acesso à vida real que Deus criou, que não é essa na qual vivemos, como já falei algumas vezes, que é a vida caída, é a vida aqui na terra contaminada pelo pecado, corrompida pelo pecado. Não é o melhor de Deus aqui na terra. Nós vivemos sim muitas coisas extraordinárias, mas não é o melhor de Deus aqui na terra. Então alguém que genuinamente conhece ao seu Senhor, que genuinamente está atendendo, está entendendo o que acontece, que genuinamente compreende quem Ele é, o que significa a volta do Senhor, o que significa ser livrados do juízo que virá. Não há outra resposta que alguém não possa dizer que é amém, ora vem Senhor Jesus. E isso é claro porque um pouco antes, no capítulo 22 mesmo, versículo 17, nós vemos que o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, quem diz, vem é o Espírito e a noiva. Se você é a noiva, você tem que dizer, vem, certamente venha sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus, porque a noiva espera o noivo, a noiva espera o noivo e diz, pelo Espírito Santo, vem, Senhor, amém, glória a Deus. Que bênção que estamos chegando nesse tempo, que bênção que nós somos a geração deste evento extraordinário, a vinda do Senhor para retirar aqueles que são dele para as bodas, para o casamento, para o encontro com o Senhor nos lares e para estarmos para sempre com ele a partir deste encontro, para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a promessa do Senhor tem que ter uma resposta que é amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É só isso que faz sentido para nós diante desse convite e diante desta proposta. Mas quando o Senhor encerra este texto, quando a fiel testemunha encerra esse texto, ele traz a revelação de uma grande bênção que João nos revela. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E é tremendo porque, na verdade, neste momento, a graça está estendida para todos, até mesmo para aqueles que neste momento ainda zombam do Senhor, rejeitam o seu amor, rejeitam a sua salvação. Mesmo sobre estes está estendida a graça, porque até este dia, até este momento, a graça está estendida ainda de uma certa forma, mesmo no início da grande tribulação, a graça ainda estará estendida, aí um pouco prejudicada pelo momento em que vou estar vivendo, mas hoje a graça está estendida, inclusive, para nos livrar de todas estas coisas que virão. E a graça do Senhor está estendida sobre a nossa vida, nós, os que nele cremos, para justamente operarmos tudo aquilo que Ele nos chama a operar. A graça é a maior provisão, é o maior recurso deixado pelo Senhor para a humanidade e em especial para aqueles que nele creem. A graça está estendida, a graça seja com todos, a graça está disponível para quem não crê ainda. Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você precisa aproveitar desta graça da graça e receber a salvação única e exclusivamente por Jesus Cristo. Então, finalizando este texto de Apocalipse, fechando a Bíblia, fechando a revelação do Senhor, nós encontramos essa promessa que Ele vem, este convite para dizermos amém, vem Senhor Jesus, e este recurso infinito que a graça do Senhor estendida sobre nós, que você e eu não percamos o acesso a esta graça, a graça que nos perdoa, a graça que nos liberta, a graça que nos salva, a graça que nos conduz ao Pai, a graça que nos revela a palavra, a graça que nos dá acesso ao Espírito Santo, a graça que nos permite receber e compreender a sua palavra, e a graça que nos permite, inclusive, ser livrado de todas estas coisas que virão. Que estes últimos recursos revelados na Bíblia aqueçam o seu coração, que você possa memorizar estes textos e que eles possam conduzir a você e a mim, ao Senhor, naquele dia, quando estaremos para sempre com Ele. Que coisa tremenda! Que o Senhor te abençoe com este recurso, com esta provisão estabelecida na sua palavra, para nós que vivemos com certeza nos últimos dias, em especial para a glória dEle, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.